Olha, gente, que massa linda, né? Pois é, massa linda, linda, linda. E é isso que a gente precisa. Linda, fofinha, olha. Isso é espetacular para você ter um resultado excelente aí com o seu cliente, viu? Te prometo que ele certamente, se ele gosta de bolo, ele vai voltar com certeza. Então, cuidado com excesso de calda pode fazer o seu bolo cair. E é sério, gente, cai mesmo, tá? O bolo cai mesmo, inclusive se você acompanha meu trabalho pelo Instagram, você sabe que eu já salvei muitos bolos que estavam caindo aí. Então, coloquei aqui, olha, 100 ml de calda. Agora eu vou usar o meu recheio de ninho. Esse recheio aqui, ó, é um recheio de ninho, mas é um recheio de ninho cozido, tá bom? Vou colocar aqui o recheio, que a gente sabe que tem aquele outro recheio de ninho, que ele não é cozido. Não tenho nada contra quem usa, eu também uso, mas depende do que você vai fazer. Se é para bolo que vai para longe, bolo que vai ficar fora da geladeira, eu não gosto muito de usar aquele outro ninho não, aquele outro recheio de ninho no formato de mousse não. Vou colocar a cereja do bolo. Ó, você não precisa colocar muita cereja, o que você precisa é espalhar a cereja. A não ser que seja uma floresta negra, né? No caso, uma floresta negra, aí você vai colocar um pouquinho mais de cereja, certamente. Mas nesse caso aqui, eu só quero que a cereja ela converse com o restante do bolo. Então, domingão, ó, vou vir com essa camada aqui, vou colocar em cima. Dar uma pressionada. Olha, por mais que eu faça esse bolo, toda vez que eu faço eu não paro de me encantar, porque esse bolo realmente é um bolo lindo. Ó, vou pegar aqui e vou fechar aqui em cima. E ainda assim, o meu chantilly ele está bem firme. Mas tudo isso a gente deve levar em conta que chantilly é produto de geladeira. Precisa ficar no mínimo 12 horas na geladeira, tá bom? Um pouquinho de chantilly em cima. Não tenha medo de colocar chantilly no bolo. Tudo que você colocar em excesso, depois você vai retirar. Ó, passa aqui a espátula. Espátula levemente inclinada. Acertei em cima. Estou vendo aqui pela câmera que ficou um buraquinho, né? Aqui, ó, esse buraquinho. Evita deixar buraquinho sempre. E a gente vai passar a espátula na lateral agora. Vou pegar a espátula, é só um exemplo, tá bom? Só um exemplo para vocês verem como é utilizado, uma vez que a gente recebeu perguntas nesse sentido. Ó, peguei a espátula, passei, ó, reto aqui na lateral, ó, retinho. E aí a gente vai, ó, vamos subir e descendo. Ó, subir e descer, tá? Para quem tem dúvida aqui na quantidade, eu coloquei 5 de pó e 5 de líquido. 5 de pó e 5 de líquido. O líquido é o álcool de cereal e o pó é esse pó dourado aqui, tá bom? E a gente vai fazer a pintura aqui, ó. Eu vou pintar só na parte de cima, eu não quero pintar todo ele. É um bolo simples. E eu sempre falo que o simples, gente, faz a diferença. É uma... Tem gente tentando fazer coisas assim do outro mundo. E de vez em quando eu faço também. Eu acho que tudo tem o seu momento, né? Então, gente, aqui, ó. Super tranquilo. A gente vai fazendo um movimento aqui, ó, de rotação.
não é fácil para quem está fazendo pela primeira vez. Para quem faz pela segunda, pela terceira, não vai sentir mais dificuldade não. Bom, então eu prometi no começo da live, inclusive na chamada que está aí pelo YouTube, que eu ia falar para vocês a quantidade de docinho, como você calcular a quantidade de docinho para determinado número de pessoas, tá? Inclusive a quantidade de fatias também é muito importante. Então só para você ter uma ideia, por exemplo, esse bolo tem 20 centímetros de diâmetro e ele tem, olha, pouco mais que 10 centímetros de altura se eu for considerar o bico. O docinho eu faço conta de, vai depender muito, tá? Mas eu faço a conta de 5 a 10, aliás, de 5 a 8 docinhos por pessoa. Por que eu faço essa conta? E por que vai depender? Vai depender das outras coisas que você tem na festa. Então, se você tem bastante coisa na festa, talvez 5 docinhos seja o ideal para você trabalhar. Agora, se você tem pouca coisa na festa, é só simplesmente o bolo, o docinho e alguns salgadinhos, então eu já faria a conta de 8 docinhos por pessoa. Beleza? 8 docinhos por pessoa. Então, essa é uma conta, é uma base. É claro que você não precisa se guiar por essa base que eu estou te passando, mas é uma base para que você possa trabalhar. Esse docinho ele tem entre 15 e 20 gramas. Normalmente eu trabalho com 15, tem gente que trabalha com 20, tá? E aí vai a critério de cada um, tá bom? Deve estar delicioso, sim, com certeza tá. Então, eu vou contar para vocês aqui, tá? Só entre a gente, não espalha. Ele sim, ele serve 25 fatias. Qualquer dia, se vocês quiserem, eu marco aqui e aí eu vou mostrar como é que eu faço o cálculo dessa fatia com qualquer tabuleiro. Você pega um tabuleiro, independente se você tem o bolo pronto ou não, do tamanho do tabuleiro ou não, você consegue pegar o tabuleiro e identificar. Olhando para o tabuleiro, com a técnica que eu uso, você vai saber quantas fatias vão servir de 100 gramas naquele tabuleiro. Mas se vocês quiserem, a primeira coisa que precisa fazer é me seguir e me ajudar compartilhando a live. Aí a gente para fazer algo nesse sentido, tá? Então o segredo, serve 25 fatias? Serve com certeza. Mas eu nunca falo para o cliente que ele serve 25 fatias. Eu falo para o cliente que ele vai servir 20 fatias. Por quê? Tem gente que não vai saber cortar o bolo. É ou não é? Tem gente que não sabe cortar o bolo. E também não tem obrigação de saber, né? A pessoa está te comprando o bolo, ela não tem obrigação de saber cortar o bolo. Quem tem obrigação de saber cortar o bolo e saber quantas fatias dá é você, que é o confeiteiro que está prestando serviço. Então, por motivo da pessoa não saber cortar o bolo, eu sempre jogo um pouco a menos e cobro o preço justo. Bom, gente, essa é a live, está entregue, tá bom? Ficamos uma hora aqui fazendo esse bolo, falando sobre o docinho, massa red velvet, recheio de ninho com cerejas, cobertura aqui, wave cake e também a decoração com dourado. Ensinamos inclusive como fazer essa decoração com granulado gourmet na parte de baixo. Se você gostou, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, você que fica comigo toda semana. Precisa me seguir, porque a qualquer momento, sem aviso prévio, eu entro fazendo uma live, né? Então a gente não avisa. De uma hora para outra, a gente já inicia aqui. Ok? Beleza? Show?